Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Esse é um dos versículos maravilhosos de uma promessa de Deus do livro de Zacarias, no capítulo 9. Nós estamos vendo o livro de Zacarias no Antigo Testamento, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento aqui na Bíblia. E também no Novo Testamento já estamos no livro de Apocalipse. Convido você a ficar aqui nesse vídeo, mesmo que o som não seja bom, mesmo que eu não tenha todos os artefatos necessários para gravar um vídeo de alta qualidade, eu garanto a você que você não vai se arrepender. A qualidade da mensagem é muito superior ao ambiente, aos artefatos, aos instrumentos que tem de captação de som. Dê esse voto de confiança, dê esse crédito a mim, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje estaremos vendo os capítulos 6, 7, 8 e 9 de Zacarias, um profeta que também vai profetizar acerca da vinda do Messias, um dos profetas que mais fala sobre a vinda do Messias, sobre a promessa do renovo de Deus para o povo de Israel. O capítulo 6 ele vai ter a sua penúltima visão, já que o livro de Zacarias contempla 8 visões, 4 mensagens e 2 oráculos. E aqui são as duas últimas visões, que é das 4 carruagens e da coroa de Josué. A visão das 4 carruagens ele vê saindo entre duas montanhas de cobre 4 carruagens. E ele pergunta ao anjo, essas carruagens estavam sendo arrastadas, né, estavam atreladas a cavalos pretos, cavalos vermelhos, cavalos pintados, e a outra cor de cavalo era preto, malhado, vermelho. Espera lá. A primeira estava atrelada a cavalos vermelhos, a segunda pretas, a terceira brancos e a quarta malhados, isso mesmo. E ele pergunta ao anjo o que significava aquilo. E ele disse que essas 4 carruagens com esses cavalos representavam os 4 espíritos de Deus que iriam sobre a terra, que iriam percorrer a terra. Também em algumas versões vai dizer os 4 ventos de Deus. E uma das carruagens iria para a terra do norte, ou seja, a Babilônia, que estava oprimindo, que estava mantendo em cativeiro o povo de Jerusalém, o povo de Judá. E ele tem essa visão e o anjo vai falar assim, olha, essa carruagem que está indo para o norte, ela vai trazer repouso para o meu espírito. Isso queria dizer que a ira de Deus estava sendo diminuída sobre aquela nação de Israel, então logo estaria chegando o final de toda a opressão que o povo de Israel estava sofrendo pelos seus inimigos, principalmente a Babilônia, já que Zorobabel, que era o governador que estava nesse período das profecias de Zacarias, Zorobabel ele era um vassalo do rei da Babilônia, ele era um governador somente, ele não estava como rei ali. Esse é todo o conteúdo da profecia, da visão que ele teve acerca dessas 4 carruagens. Na sequência já é uma profecia, uma visão messiânica, porque Deus pede para que ele vá junto às pessoas que estão retornando da Babilônia e pegue com elas prata e ouro e faça uma coroa e coloque sobre a cabeça de Josué. Josué era um sacerdote, o sumo sacerdote. E nós sabemos que só quem usa coroa, quem é coroado é o rei e não o sumo sacerdote. E o que essa visão aqui quer dizer, então? Que essa coroa que estava indo sobre a cabeça do sumo sacerdote simbolizava, já apontava para a vinda do Messias, já que Jesus ele foi rei e sumo sacerdote. Ele foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não veio da tribo de Levi. Somente a tribo de Levi é que elas eram a tribo só, dali é que surgiam os sacerdotes. E Jesus nasceu na tribo de Judá. Judá não era uma tribo de sacerdotes, porém, ele foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Isso Paulo fala muito nas cartas dele. Nós vimos tudo isso já no Novo Testamento, e então essa coroa aqui sobre a cabeça do Josué, sumo sacerdote, vai simbolizar, significar, apontar para a vinda do Messias. E ele diz assim: ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Quer dizer, vai haver harmonia entre sumo sacerdote e rei. Essas duas funções acabarão sendo exercidas pela mesma pessoa, pela pessoa do Messias. É para isso que aponta esta visão aqui de Zacarias. Na sequência, já estamos no capítulo 7 e vai falar acerca de que Deus se regozija na compaixão com que nós agimos. Nós temos a prática do jejum? Sim, temos a prática do jejum. Jesus vai dizer aos seus discípulos: quando jejuardes, e não se jejuardes. Então, o jejum é uma prática que quebranta o nosso coração. Não é que Deus vai se regozijar do nosso sacrifício, mas o sacrifício no corpo físico vai fazer com que o nosso espírito se aproxime mais de Deus. Toda vez que eu tiro do meu paladar, toda vez que eu tiro do meu corpo físico coisas que me distraem ou coisas que vêm tomar o lugar de Deus, ou seja, alimento, seja compra de roupa, compra de sapato, seja o uso de redes sociais. É possível jejuar hoje sem ser alimentos. Nós temos muitas coisas que tiramos e isso pode quebrantar o nosso espírito, quebrantar o nosso coração. Eu mesma, se eu for jejuar de carne, eu já sou vegetariana. Então, eu faço jejum de doces ou eu faço jejum absoluto mesmo por 24, 36, 48 horas, depende do propósito que eu estou fazendo aquele jejum. Mas aqui no capítulo 7, Deus vai dizer que a prática do jejum não vale nada se o meu espírito não estiver quebrantado já, se eu não estiver com atitudes de compaixão e misericórdia para o meu irmão. Aqui o contexto é que as pessoas foram perguntar se eles deveriam continuar jejuando. Depois que eles voltaram da Babilônia, eles voltaram assim sem saber como agir. E eles vão perguntar se eles deveriam continuar jejuando no 5º mês ou como que ia ser feito esse jejum. Porém, Deus respondeu assim, por meio do profeta: quando vocês jejuaram no 5º mês, no 7º mês, nos últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Quer dizer, quando vocês estavam lá na Babilônia, que vocês fizeram jejum, foi para mim? Foi por causa do seu Deus, do seu soberano que vocês jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vós mesmos que faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas? Quer dizer, na antiguidade, os antepassados desses judeus, já era dito sobre isso. E o que é que Deus queria? Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Deus prefere a misericórdia do que o sacrifício. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Ele vai dizer: olha, tudo isso também foi dito aos seus antepassados, tudo isso foi dito por outros profetas aos seus pais, aos seus antepassados, mas eles não me ouviram. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos, por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei. Deus fica falando para nós, Deus fica nos mandando sinais, Deus fica enviando profetas. Hoje em dia, os profetas que nós temos não são profetas apontados por Deus, são profetas que se levantam. Eu mesma, eu não tenho assim, conhecimento de nenhum profeta que tenha tido a palavra para se levantar, não profetiza nada acerca das coisas de Deus, acaba profetizando uma dor nas costas do membro da igreja, uma compra de uma casa. Gente, olha perto dessas profecias que nós temos aqui no Antigo Testamento, essas profecias de hoje em dia. Então, as profecias cessaram com a vinda de Jesus. Nós vemos que no Novo Testamento vai dizer que Deus nos falou por meio dos seus servos, os profetas, por meio da sua palavra, e por último ele falou por meio do seu Filho Jesus.
Então, as profecias cessaram em Jesus. Nós não precisamos esperar mais revelação de Deus, porque tudo já foi revelado em Jesus. Então, não há motivo para nós ficarmos atrás de outras profecias, mas aqui Deus vai dizer, eu enviei profetas para alertar os seus antepassados e eles não me ouviram. Por isso, quando eles me chamarem novamente, ou mesmo o povo judeu que me chamar, eu não darei ouvidos, porque eu fico falando, e vocês não me ouvem. Fazem ouvidos surdos, voltam as costas para mim. Então, o teor, a ideia central do capítulo 7, então, é que Deus ele prefere a compaixão de uns para com os outros do que o jejum. No ponto 8, no capítulo 8, perdão, que é o ponto 3, Deus ele vai dizer que ele está se voltando novamente para Jerusalém. Olha só. Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Deus ele já havia exercido o seu juízo, o seu julgamento sobre o povo de Israel. Ele mandou profetas durante décadas para alertar o povo, para deixar a idolatria, para se voltar para o Senhor, e eles não deram ouvidos e acabaram no exílio. Foi aquilo que nós vimos no profeta Ageu, que ele disse assim, olhem bem para onde as suas ações estão os levando. Foi Ageu mesmo que disse. Vocês têm que tomar cuidado, porque olha onde as ações, as atitudes de vocês estão levando. Então, Deus mandou os seus profetas anunciarem ao povo que eles estavam agindo erroneamente, que eles estavam sendo omissos em relação às coisas de Deus, eles estavam sendo negligentes com a palavra de Deus. Mas ele disse, eu sinto um ciúme que me consome daqui de Israel e eu vou voltar para Israel. Fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Olha, eu quero habitar no templo. Ele está dizendo, fortaleçam as mãos. Deus, ele faz a parte dele. Ele diz, eu vou morar aí, mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Fortaleçam essas mãos e reconstruam o templo. Haverá uma rica semeadura. A videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. Voltará a bênção de novo para Jerusalém, para Israel, para Judá. Porque Deus veio dizendo, quando vocês buscavam alguma coisa lá na despensa, vocês buscavam por 20 medidas, olha aqui, está em Ageu. Agora prestem atenção. Vocês buscavam, quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Ele falou, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. E aqui ele vai dizer, vai acabar aquela parte ali de que vocês vão procurar as coisas e não vão encontrar. Pelo contrário, haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto e a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho, quando eu voltar a habitar em Jerusalém. Quando o meu templo estiver reconstruído, quando vocês revirem as atitudes de vocês, se vocês se vocês olharem novamente para a atitude de vocês, eu voltarei a habitar ali. Vocês fortaleçam as mãos, reconstruam o templo e vocês terão rica semeadura e colheita também rica e com orvalho. Os jejuns serão ocasiões alegres, cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Não mais seria aquele sacrifício. Quando nós jejuamos com alegria ao Senhor, é um prazer jejuar para o Senhor. Não é uma tristeza. É um quebrantamento que só quem jejua com o propósito de se quebrantar diante de Deus vai entender isso. Porque é maravilhoso você estar sacrificando as coisas por Deus. Você estar tirando algum prazer seu, momentâneo,
para que o seu espírito se quebrante e você possa buscar o prazer que durará uma vida eterna. Então aqui Deus vai dizer, olha, se acontecer tudo isso, se vocês agirem de compaixão uns para com os outros, se vocês falarem a verdade uns com os outros, julgarem retamente nos seus tribunais, não planejem o íntimo, no seu íntimo mal contra o próximo, e também não jurem com falsidade. Isso, se vocês fizerem isso, aí sim o jejum de vocês serão alegres, serão felizes, vocês não vão estar com a cara enrugada, com a cara amarrada, porque estão jejuando. Ele vai dizer assim, os povos, eles vão... Aqui ele diz assim, olha, naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você porque ouvimos dizer que o Deus está com seu povo. Quando esse jejum for realmente verdadeiro, quando isso tudo for proveniente da verdade, da prática da justiça, as pessoas vão ver que os judeus, né, que agora lemos aqui que o povo de Deus, que somos todos nós, todos os povos, todas as línguas, todas as nações são de Deus. Ele vai dizer que 10 agarrarão na barra de uma pessoa crente, de um verdadeiro cristão, e dirá, olha, nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com seu povo. Olha o sonho que Deus tem em relação à prática do jejum, à prática da misericórdia e da compaixão uns para com os outros. E por fim, o capítulo 9 vai falar sobre, já que Deus está então planejando voltar para Jerusalém, a partir da construção do templo, ele vai falar sobre o juízo, falar do juízo sobre as nações que eram inimigas de Israel. Vai também profetizar, Zacarias vai aqui profetizar acerca da vinda do Messias e também sobre o dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo final. O Senhor lançará no mar suas riquezas e ela será consumida pelo fogo. Aqui são as riquezas das nações ímpias, das nações pagãs, que subjugaram, que oprimiram, que escravizaram o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá. Deus vai dizer, eles juntaram prata como se fosse o pó e ouro como se fosse lama das ruas, de tanta riqueza, porém o principal eles não fizeram, que foi olhar para Jerusalém, olhar para Judá e ver que Deus agia a favor deles. Pelo contrário, eles ainda, por outros profetas nós vamos ver que Deus disse, eu vi quando você riu da Jerusalém, eu vi quando você escarneceu, eu vi também quando você armou ciladas nas esquinas para apanhar aqueles que estavam fugindo dos inimigos, e por isso eu virei contra vocês. E aqui ele vai dizer que lançará no mar as riquezas, e também que essas nações seriam consumidas pelo fogo. E eu me lembrei de um paradoxo, que não é bem um paradoxo. Aqui, esse julgamento de jogar as riquezas no mar das nações ímpias se contrapõe com o versículo que diz que Deus lançará no mar do esquecimento os pecados dos justos. Será que nós estamos mais para que os nossos pecados sejam atirados no mar do esquecimento ou as nossas riquezas, a nossa prata, o nosso ouro? Não é mesmo? Vale a reflexão. Se Deus vai vai esquecer os nossos pecados no mar do esquecimento, que são os pecados das pessoas arrependidas, dos justos, se Ele lança os pecados no mar do esquecimento e nunca mais se lembrará deles, faz isso pelo justo, mas para o ímpio, para aquele que só pensa em riquezas, Deus vai pegar toda essa riqueza e atirar no mar, e além de tudo vai queimar essas cidades, queimar essas nações. Então nós temos sim meios para escolher. Eu posso escolher ter os meus pecados jogados no mar do esquecimento ou as minhas riquezas. E você escolhe o quê? Você escolhe que os seus pecados sejam jogados no mar do esquecimento ou as suas riquezas?
Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isto com os meus próprios olhos. Ninguém está me contando. Eu estou vendo tudo isso acontecer com o meu povo, por isso que eu vou agir. Eu vou então defender o meu povo contra os seus opressores. Os meus olhos se voltaram novamente para Jerusalém. Eu não estou mais irado, eu não estou mais exercendo juízo e julgamento sobre Jerusalém. Eu voltei os meus olhos e por isso eu posso dizer que eu vou defender todo esse povo meu, esse povo escolhido, contra os invasores. E você vai então, ninguém mais vai passar por cima de você, meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Uau, Deus olhando o que estão fazendo comigo e com você. Deus está vendo quem está se escarnecendo de nós. Deus está vendo quem está zombando de nós. Deus está vendo quem está tramando mal contra nós. Sabe por quê? Porque os olhos deles estão voltados para nós. Nós temos os olhos de Deus voltados todo o tempo para você e para mim. Davi vai dizer no Salmo 139 que mesmo quando ele estava sendo formado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia, Deus já o via. E por isso Deus sabe tudo o que acontece e Ele pode nos defender. Só Ele pode nos defender. As nossas riquezas não, mas Deus pode. Deus pode transformar um grande mal na nossa vida em um bem. Deus pode tudo fazer contribuir para o bem daqueles que o amam. Por fim, Zacarias aqui vai profetizar acerca da vinda do rei de Sião, ou seja, do Messias. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso. Humilde, sabe como? Sabe como que Zacarias está aqui profetizando? Humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. Assim como ele entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho e eles o aclamaram com os ramos. Bem-vindo, que vem em nome do Senhor, Hosana. E um dia depois eles estavam crucificando. Alguns dias depois. Então aqui Zacarias foi quem profetizou que ele iria chegar até Sião, até Jerusalém, montado em um jumento, um jumentinho cria de jumenta. Não era aquele rei poderoso que o povo esperava, um rei político. Jesus, o seu reino era espiritual, é espiritual. E ele não procurou para si honrarias nem glória. A honra dele foi morrer na cruz para salvar a sua vida e a minha vida. Para nos tirar dos laços do inimigo, do mal, para salvar-nos das chamas eternas. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro e do Eufrates até os confins da terra. Gente, que rei que teve esse poder? Somente Jesus. Nenhum outro rei teve esse poder que está narrando aqui. Por isso que é uma profecia messiânica. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Deus chama nós de prisioneiros da esperança, mesmo que estivermos aprisionados por algum conflito, a nossa esperança tem que estar no Senhor. E Ele diz: eu anuncio que eu restaurarei tudo em dobro. Tudo que você perdeu, Deus dará em dobro. Tudo que nós perdemos, Deus dará em dobro. O dinheiro, o seu casamento que você perdeu, Deus dará. Não outro, tá? Restaurar o próprio casamento. Bem mais feliz. Deus vai dar tudo em dobro. Todo joelho dobrado, Deus vai transformar em mãos levantadas. E também ele vai profetizar aqui sobre o dia do juízo. Então o Senhor
aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. Se você estiver acompanhando os vídeos aqui do canal, você vê que Apocalipse vai falar muito sobre terremotos, tempestades, trovões, né? E aqui é uma profecia sobre o fim dos tempos, que o Senhor apareceria, né? A sua flecha brilhará como relâmpago, quer dizer, ele vai ser rápido. Essa vinda de Jesus, essa segunda vinda, esse juízo de Deus vai ser rápido, mas todo olho verá. Não vai ser uma volta silenciosa, secreta, e ele vai ter um exército e vai ter trombetas, e ele marchará em meio às tempestades, quer dizer, nada vai segurar mais a ira de Deus, o juízo de Deus. E eu chamo novamente você para se arrepender do seu pecado, se arrepender das suas condutas, das suas atitudes e se voltar para Deus. Aqui ele está dizendo, eu vou restituir, vou retribuir em dobro tudo que você perdeu. O que você está esperando, meu irmão, minha irmã, para se voltar hoje mesmo, agora mesmo para Deus? Não espere para depois, porque o dia do juízo pode vir, como uma flecha, como um relâmpago, e Deus como seu exército, e pode não dar mais tempo de você. Pode ser que você bata a porta e essa porta já esteja fechada. E eu fico por aqui, não perca os próximos vídeos, vamos ainda falar de Apocalipse, vamos falar mais sobre Zacarias, e também convido você a participar das lives de segunda a sexta-feira, às 19h30, no meu perfil no Instagram, @isapenha Mensagens de Vida. Sempre uma mensagem que gera vida para você. Tchau, até mais!